Olá, eu sou o Felipe Palhares e esse é o Privacy by You, o nosso programa de entrevistas aqui do Privacy Channel. Ao longo das próximas semanas, a gente vai entrevistar os profissionais que são referências em proteção de dados no Brasil, num estilo mais intimista, para conhecer um pouco mais a trajetória desses profissionais até aqui. Hoje eu tenho a alegria de receber mais uma referência na área de proteção de dados, tanto pelo seu trabalho na advocacia, quanto pelo seu trabalho no setor educacional, que é o Renato Leite Monteiro. O Renato é doutorando na Universidade de São Paulo e tem um LLM em Technology Law pela NYU e pela NUS. Ele também foi Study Visitor e consultor na área de proteção de dados no Conselho da Europa e teve uma contribuição ativa nas discussões e na elaboração da LGPD. Além disso, ele é o fundador e diretor do Data Privacy Brasil. Renato, muito obrigado por participar do programa e por tirar um tempo para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Privacy by You. Felipe, eu que agradeço. É uma honra poder colaborar com esse baita projeto que você está coordenando, que é o Privacy by You, e poder falar um pouco aqui sobre a minha trajetória profissional e acadêmica. Renato, você se formou em 2007 na Universidade Federal do Ceará e logo iniciou a sua carreira abrindo seu próprio escritório de advocacia. Como que foi essa experiência de um jovem advogado abrindo o seu próprio escritório e com o que você trabalhava nessa época? Bem, Felipe, pois é, então eu venho do Ceará, minha alma mater é a Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz graduação e mestrado, e assim que me formei eu abri um escritório de advocacia com dois outros amigos, né? Os dois também faziam mestrado à época, então eu saí da faculdade e fui direto para o mestrado, e era uma loucura, porque era uma salinha pequena lá em Fortaleza. Durante o dia a gente tinha que batalhar, tinha que ir atrás de cliente, a gente lidava com todas as matérias do direito, trabalhista, civil, contencioso, administrativo, criminal, cheguei a assessorar vereador lá em Fortaleza e ainda tinha que escrever artigo, varar a madrugada para poder fichar os livros e entregar. Então foi um tempo incrível, foi maravilhoso, foi de muito aprendizado. A gente, inclusive, pouco tempo depois que a gente abriu o nosso escritório, a gente abriu uma filial, né, na cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. A gente começou a atender várias cidades ao redor, né? Eu lembro que teve mês que a gente chegou a fazer mais de 80 audiências, né? A gente fazia audiência em juizado especial para poder pagar as contas, né? Então, são dois grandes amigos, a gente continua grandes amigos, mas foi um período muito, eu posso reforçar aqui, de muito aprendizado, e para mostrar que desde o começo eu sempre gostei dessa mistura que é a advocacia com a vida acadêmica, como juntar os dois. Ainda em 2018, você foi estagiar na ONU e na Organização dos Estados Americanos, em Nova York e em Washington. Como que surgiram essas oportunidades e como que foram essas experiências? Pois é, então logo depois da faculdade, na verdade, né, surgiu a oportunidade de eu ter alguns estágios fora do Brasil. Então, antes mesmo de eu me formar, ainda no longínquo ano aqui de 2007, eu vi uma oportunidade de estágio na Organização dos Estados Americanos, em Washington, e apliquei para essa vaga. E realmente não esperava ser chamado nem nada, eu já tinha participado de algumas simulações da ONU, eu coordenava, na verdade, eram os organizadores de uma simulação da ONU lá em Fortaleza, que juntava a Universidade Federal do Ceará com a Universidade Privada, a Universidade de Fortaleza, a Unifor, e aí tinha conhecimento dessas oportunidades. E numa dessas eu enviei meu currículo, como eu disse aqui, não esperava, e quando foi em dezembro, na verdade pouco antes do Natal, eu recebi a resposta que eu tinha sido aceito, só que o estágio começava em janeiro. Na época minha família estava viajando, eu estava sozinho em Fortaleza porque eu estava ajudando a organizar a festa de formatura, porque eu era da comissão de formatura, 2 anos ajudando a fazer tudo isso. Eu não tinha dinheiro, nunca fui de pedir muita ajuda financeira aos meus pais, trabalho desde os 14, 16 anos como professor. E aí o que é que eu fiz? Peguei e vendi meu carro, disse que para os meus amigos que eu não ia participar da festa de formatura e fui para Washington. Fui para a Organização dos Estados Americanos
com o dinheiro que eu tinha da venda do meu carro. Então eu lembro muito a curiosidade, minha mãe voltou de viagem, eu fui pegá-la no aeroporto e eu falei para ela, mãe, será que daqui uns 3 dias a senhora pode me deixar no aeroporto? Ela, posso, mas por quê? Você está indo para onde? Não, estou indo para os Estados Unidos, estou indo para Washington. Ela, vai fazer o quê em Washington? Ah, não, mãe, consegui um estágio muito legal e eu expliquei tudo para ela, o que era a OEA, que é uma organização que representa os 36 países das Américas e que eu ia trabalhar exatamente no Departamento de Direito Internacional. Foi uma experiência incrível, né? A experiência na OEA foi incrível, então imagina um garoto com 22 anos tendo essa oportunidade de trabalhar fora do Brasil, de ter contato com temas internacionais e uma das principais cidades do mundo, que é Washington, que foi incrível morar lá. Então, o estágio era para ser de 6 meses, só que no segundo mês de estágio eu recebi a resposta que eu tinha passado no mestrado da Universidade Federal do Ceará e que as aulas iam começar. Eu tentei postergar um pouco, pegar e começar as aulas no semestre seguinte, mas não deu. Então eu tive que antecipar o fim desse estágio para poder começar as aulas no mestrado. Então foram apenas 3 meses lá em Washington, mas foram um dos melhores 3 meses aí da minha vida. E ainda no mesmo ano, né, em 2008, né, eu voltei para Fortaleza, né, estava no escritório com os meus amigos que a gente tinha aberto logo depois que a gente se formou. E eu apliquei para um outro estágio. Na verdade, eu já tinha aplicado para um estágio na ONU, em Nova York, e eles tinham me negado, ao mesmo tempo que eu apliquei para o estágio no EA, apliquei para a ONU. Só que esse estágio na ONU era só para quem estava cursando uma pós-graduação. Eu já tinha uma pós-graduação e eu não tinha. Quando eu passei no mestrado, eu fui lá e enviei novamente o meu currículo, era normal, você envia o currículo, carta de recomendação, pedi de professores, pedi do meu ex-chefe na OEA, e quando foi mais ou menos em agosto de 2008, eu recebi a resposta que eu tinha sido aceito no programa de estágio lá na ONU, para começar a partir de outubro de 2008. E aí eu combinei com meus sócios na época que eu ia continuar trabalhando um pouco de lá. Na verdade, até um pouco, porque não ficou tanto, porque o trabalho na ONU ele era bem puxado. Mas, final de setembro, eu fui para Nova York e aí sim eu posso dizer que foi uma das mais incríveis experiências que eu tive na vida. Eu fiquei de setembro de 2008 até janeiro de 2009 em Nova York, trabalhando diretamente, primeiro, no Disarmament and Peace Affairs, na ONU, em que eu tive a oportunidade de ajudar na organização de uma série de eventos, de reuniões com relação à Assembleia Geral da ONU, que acontece anualmente lá, que nesse ano 2008 aconteceu em outubro, que o Brasil, tradicionalmente, abre, né, todos os anos, tem toda uma história por trás disso. E eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o presidente Lula, tenho fotos com o presidente Lula, conheci o Evo Morales, conheci o Ban Ki-moon, estive ao lado de Laura Bush, participei de vários eventos com reis, rainhas, primeiros ministros. Então, novamente, para um garoto de 22 anos, foi uma experiência incrível. E era para ser só um estágio, na verdade eu era para voltar em novembro, é um estágio curto, estágio não remunerado, tanto da OEA quanto de Nova York, ou seja, todo o meu dinheiro do meu primeiro carro foi por água abaixo. E eu consegui renovar para um outro estágio, dessa vez no Conselho de Segurança da ONU. Né? Na verdade, era um estágio no Departamento de Relações Políticas, e é um trabalho específico no Conselho de Segurança da ONU, que era atualização de entidades terroristas da Al-Qaeda e Talibã. Né? Então, é até curioso falar isso hoje, porque eu tinha no meu pendrive uma lista de quem eram as entidades terroristas para poder fazer esse trabalho. E aí, trabalhei lá nesse projeto, as reuniões eram no Conselho de Segurança da ONU, e tem um episódio muito engraçado que eu gosto de contar, que a gente um dia estava lá numa reunião de fechamento de ano,
secretário-geral da ONU, meu chefe lá, Ban Ki-moon à época, secretário-geral da ONU, e aí entra o chefe de segurança da ONU dizendo para a gente evacuar o Conselho de Segurança. E a gente achava que era um drill, né? Que era um exercício. O próprio Ban Ki-moon e o meu chefe à época, eles continuaram a leitura do relatório. Quando o chefe de segurança da ONU falaram, esse não é um exercício, this is not a drill, e pediu para todo mundo evacuar porque tinha uma suspeita de bomba na ONU. Isso a gente está falando de 7 anos depois dos atentados de 11 de setembro. E eu me lembro que estava nevando, negativo em Nova York, a gente teve que sair só com o nosso blazer por todo mundo porque tinha uma suspeita de bomba, mas não era, na verdade, um gerador de energia que explodiu no subsolo, no estacionamento, mas ninguém sabia, teve que evacuar, né? Mas foi esse período, foi maravilhoso em Nova York, para mim até hoje ainda é uma das, se não a cidade do mundo que eu mais gosto, mas as cidades do mundo que eu mais gosto. Os amigos que eu fiz naquela época são amigos que eu carrego para a vida, já tive a oportunidade de encontrá-los diversas vezes no Brasil e fora do Brasil. E a experiência, né, o aprendizado de poder ter trabalhado nessas organizações internacionais, com certeza ajudou em toda a minha experiência, oportunidade de trabalho futuro, né? Então, ao mesmo tempo, eu ainda estava fazendo meu mestrado na Federal do Ceará. Então, enquanto eu estava lá, eu consegui fazer algumas disciplinas à distância, muito antes do tempo de pandemia, e consegui os créditos e voltei para Fortaleza em 2009, no começo de 2009, para continuar o meu mestrado e para o escritório com os meus amigos. Em 2010, você saiu de Fortaleza e veio para São Paulo trabalhar no Apsiblum. Você veio especialmente para essa vaga ou a sua vinda para São Paulo já era algo planejado, que fazia parte ali do roteiro que você imaginava para a sua carreira? E como que foi essa diferença de vida entre duas cidades completamente distintas? Ainda em 2009, né, na verdade, eu fiz algumas mudanças, né? Eu sempre tive, desde criança, sempre tive a vontade em morar, em viver em grandes cidades do mundo, né? Então, tinha acabado de ter a chance no ano anterior de morar em Washington, de morar em Nova York, e estava fazendo o meu mestrado, e eu apliquei, né, para aluno especial da USP, né? Ou seja, isso no segundo semestre de 2009. Então, eu apliquei no primeiro semestre para tentar cursar o segundo semestre de 2009. E esqueci, na verdade. Então, nesse meio tempo, mais ou menos em junho, eu fui para Belo Horizonte fazer um curso, passei 1 mês e meio em Belo Horizonte, morei ali na Pampulha, corri ali na Pampulha de manhã, mas tinha as aulas lá na Faculdade de Direito no centro. E de Belo Horizonte eu vim para São Paulo. Primeira vez que efetivamente eu pisava em São Paulo. Então, eu já tinha, enquanto eu estava em Belo Horizonte, eu tinha recebido a resposta de 2 professores, né? Eu tinha aplicado para uma vaga de aluno especial, não fui aceito, e tinha enviado um e-mail para 2 outros professores na USP se eu podia ser aluno ouvinte. E já tinha recebido a resposta de 2 que disseram, olha, não, você não foi selecionado como aluno especial, e uma outra professora que disse, olha, infelizmente não posso lhe receber como um aluno ouvinte. Falei, tá bom, vou voltar para Fortaleza. Vim para São Paulo, me lembro que eu cheguei numa quinta-feira em São Paulo e já ia embora na segunda-feira. Então, na verdade, ia passar esses 4 dias e vida que segue. Eu lembro que no sábado de manhã, até lembro, mais ou menos às 10 horas da manhã, eu recebi uma resposta de um outro professor, o professor Newton de Luca, né, que é professor ainda da USP, que era professor da disciplina de Direito ao Espaço Virtual, dizendo que me aceitava como aluno ouvinte, ou seja, não ia ter qualquer vínculo com a USP, não ia ganhar crédito, não ia fazer nada, mas que eu podia cursar a disciplina dele. E foi aí quando tudo mudou. Eu me lembro muito bem que eu estava almoçando com meus tios, eu tenho um tio e tia de segundo grau, que viraram, na verdade, meu segundo pai, minha segunda mãe.
e tava passando esses dias na casa dele, eu cheguei, poxa, tio, tia, acabei de receber um e-mail do professor que disse que me aceita na USP, mas as aulas já começam agora na quarta-feira, me lembro, era quarta-feira à noite, lá na USP. E não sei como é que eu faço. Aí minha tia, olha, nós temos um quarto sobrando lá no apartamento. Seu primo tá morando em Campinas, ele só vem no final de semana. Tem uma cama sobrando, na verdade, não era nem um quarto, era uma cama. Se quiser, você pode ficar. E aí é certeza? Eu não tinha... A sorte que eu tinha roupas, né? Porque eu tinha passado, eu vim direto de Belo Horizonte, eu já tinha passado um mês e meio. Mas aí foi assim, eu simplesmente não peguei meu voo de volta na terça-feira para Fortaleza. Respondi ao professor Nildo de Luca, dizendo que ia adorar ser aluno ouvinte dele e cursar a disciplina. E cheguei em São Paulo. Né? As únicas pessoas que eu conheci em São Paulo em 2009 eram justamente o meu tio, minha tia e os meus primos. Não conhecia ninguém aqui. Nunca tinha pisado na cidade, só conhecia o aeroporto quando eu tinha feito algumas viagens. E a partir desse aceito do professor Nildo de Luca, eu fiquei o segundo semestre de 2009 em São Paulo. E a ideia era só ficar esse segundo semestre, tá? Então, até porque eu ainda tinha um escritório em Fortaleza, estava trabalhando um pouco à distância, trabalhando pouco, né? Porque a gente não estava acostumado com isso, era outra época. E eu comecei a ir atrás de conhecer gente. Participei de várias comissões da OAB, comissão de informática jurídica, que chamava a época da OAB, passava tudo. Eu me lembro que eu abri o Migalhas todo dia e na parte final do Migalhas eu via quais eram os eventos que iam acontecer em São Paulo, quais eram os eventos que me interessavam e eu não estava nem aí. Eu simplesmente me inscrevia, ia para os eventos para poder conhecer gente. E em um semestre eu acabei conhecendo muita gente muito legal, que até hoje eu tenho bastante proximidade, são meus amigos. E mais ou menos em novembro de 2009, eu escrevi um artigo sobre ataques cibernéticos a infraestruturas críticas. Né? A gente está falando aqui de telecomunicação, a gente está falando de transporte, a gente está falando de água, das cidades. Tinha uma suspeita de alguns ataques hackers no Brasil, eu escrevi sobre isso. E esse artigo foi publicado no Migalhas, foi bem recebido, e a partir desse artigo eu recebi convites, né? Não convites, mas me chamaram para participar de alguns eventos, não como palestrante, mas só para poder atender. E em um desses eventos, isso em dezembro de 2009, estava o Renato Opsblum, né, do escritório Opsblum Advogados, e eu estava no evento. No intervalo, o Renato estava numa roda e eu fui falar com o Renato. E aí eu me apresentei. Na verdade, ele já sabia quem eu era, porque um amigo em comum já tinha falado do meu nome para ele, também para o Rony Weishoff, outro grande amigo, profissional que eu admiro pra caramba. E aí eu cheguei pro Renato e falei, me apresentei, Renato, sou o Renato Leite Monteiro, tudo bem? Tudo. Ele, o Coriolano comentou de você e tudo. Eu falei, inclusive, doutor Renato, eu enviei o meu currículo para o seu escritório em agosto desse ano, a gente já está em dezembro, e até agora eu não recebi nenhuma confirmação de recebimento. Então imagina, o sócio fundador de um dos principais, à época, o principal escritório em direito digital do país, recebeu essa informação, ele falou, olha, como assim? Deu o cartão dele e envia seu currículo para o meu e-mail que eu vou dar conta disso. E no mesmo dia eu fui lá, atualizei meu currículo, com os poucos eventos que eu tinha participado, com o fato de estar na USP, e mandei para ele, né, no mesmo dia. No outro dia o RH me ligou, e aí eu comecei um processo seletivo para uma vaga de advogado júnior no Opsblum Advogados no final de 2009. Voltei para Fortaleza, não tinha certeza, então fiz acho que 2 ou 3 entrevistas. Fui passar o Natal, fui passar o Ano Novo em Fortaleza. Esse foi até um Ano Novo curioso, porque eu tive pneumonia, fui internado, passei a virada do ano internado no hospital em Fortaleza. Eu tinha
última entrevista para o processo seletivo no Opsi Blum Advogados, me lembro, em 6 de janeiro de 2010, e eu não pude ir, fiquei até com medo, nossa, esses caras vão achar que eu estou mentindo, eu quero muito essa vaga, sempre quis trabalhar. E eu falei, eu estou internado, te mandei atestado médico e tudo, e eles falaram, não, fica tranquilo, quando você puder viajar, a entrevista tinha que ser presencial, você nos avisa que a gente vê como é que a gente faz. E isso aconteceu, eu me lembro que no dia 10 de janeiro de 2010, eu recebi alta, perguntei se eu podia viajar, e aí eles falaram, não, pode, quando é que você pode? Não, vamos marcar então uma reunião para o dia 14 de janeiro de 2010, peguei um avião, vim para São Paulo, aí no dia 14 eu fiz a entrevista, né? Fiz a entrevista com o Rony, com a Juliana Abruzio, e aí no dia, eu me lembro que eu saí da entrevista, foi super boa, eles gostaram bastante. No dia 16 de janeiro, eu recebi a resposta que disse aceita, felicidade enorme no mundo, que eu já começava no Opsi Blum no dia 19 de janeiro de 2010. Você trabalhou no Opsi Blum por um pouco mais de 6 anos. Como que foi esse período na sua vida? Quais eram os temas que você mais trabalhava? Como que era a sua rotina de trabalho? E como que foi ver o escritório crescer ao longo desse período? Pois é, então isso foi em janeiro de 2010 e eu acabei ficando 6 anos no Opsi Blum Advogados, né? Então, vinculado ao Opsi Blum Advogados. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, foi uma das melhores escolas que eu tive, né? Eu não tinha qualquer experiência prática com questões ligadas à direito digital, algumas coisas na época de estágio da faculdade, eu estagiei na Defensoria Pública da União, tive a oportunidade de lidar com alguns casos de investigações de crimes na esfera federal, de operação da Polícia Federal, e alguma outra coisa, com o Dr. Carlos Eduardo Barbosa Paz, que é um grande amigo até hoje, que foi inclusive defensor-geral da União, mas vim para São Paulo e não... tudo para mim era novo, né? A cidade era nova, tudo era novo, os temas eram novos e o escritório era incrível, as pessoas incríveis. Assim, eu conheci no Opsi Blum algumas das pessoas que até hoje são os meus melhores amigos, né? Então, a gente tem o Neto, a Flavinha, a Lívia, o Peixe, Carlinha, o Caio, que hoje é sócio, entre vários e vários e vários outros, Heleninha, Samara, e os próprios sócios, né? O Renato, o Rony, a Juliana, o Marco, Camila, que são pessoas incríveis. Então, realmente foram 6 anos em que eu tive a oportunidade de atuar nos mais diferentes temas ligados ao direito digital, então crimes de internet, crimes, fraudes financeiras em bancos, furto de propriedade intelectual, operação de polícia. Eu me lembro que a gente sempre ia nas operações e num caso de GatoNet, mais de satélite, eu tive que fazer tocaia às 4h30 da manhã em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, fazendo menos 2 graus, literalmente menos 2 graus. E foi a primeira vez que eu tomei chimarrão, isso acho que 2011, 2012, e eu realmente aprendi a tomar chimarrão, que eu gosto até hoje, tenho muitos amigos gaúchos, foi exatamente fazendo tocaia numa operação para poder fazer uma prisão em flagrante de alguém que tinha uma operação para tentar furtar TV por satélite, assinatura por satélite, né? E foi nessa época também que eu comecei a atuar com privacidade e proteção de dados, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num dos casos que até hoje é um dos mais emblemáticos, ainda mais citados no Brasil, que foi o caso da Form, né? Então, a Form e da operadora Oi. Para quem não lembra desse caso, foi a DPDC, que hoje é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, investigou algumas empresas de telefonia
como a Telefônica e como a Oi, porque elas estavam supostamente monitorando o que os seus clientes faziam na internet. Então, monitorando o conteúdo das suas comunicações, sem que houvesse qualquer conhecimento por parte dos seus clientes, se qualquer consentimento, base legal, isso que a gente fala hoje, né? Nada disso. E esse caso, nós somos contratados pela Form, que foi a empresa contratada pela Oi para poder fornecer essa tecnologia de monitoramento. Então, o OpsBloom trabalhou em conjunto com o Pinheiro Neto e foi incrível. Então, realmente foi o primeiro grande caso, de que é um dos poucos casos na vida que eu tenho orgulho de ter perdido. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no caso da Form, junto com o Pinheiro Neto, o OpsBloom advogado junto com o Pinheiro Neto, e atuei no Ministério da Justiça, na DPDC, tive a oportunidade de trabalhar de lados diferentes da mesa com o Danilo Doneda, né? Professor Danilo Doneda, que é o pai da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a partir disso, inclusive, hoje virou um grande amigo, né? Passa por muito. Então foi algo muito enriquecedor. Também, quando eu estava no OpsBloom Advogados, eu me lembro muito emblemático, que o Renato chegou para mim um dia, isso em 2010, né? Chegou e falou: Renato, tem um projeto de lei, na verdade não era um projeto, né? Era o anteprojeto de lei de proteção de dados aí. Você não vai ter uma reunião aí para a gente poder discutir. Você não quer ler esse anteprojeto? Ir na reunião comigo, a gente poder fazer uns comentários? Tá bom, beleza. Essa primeira reunião era o primeiro seminário de privacidade e proteção de dados do Comitê Gestor da Internet, isso em 2010. Umas pequenas mesinhas, um lado a gente, do outro lado pessoas como o professor Danilo Doneda e N outros atores. E esse anteprojeto era a primeira versão do anteprojeto de lei da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que logo depois foi colocado para consulta pública. Então isso foi muito curioso, porque isso foi em 2010, segundo semestre de 2010, foi colocado a primeira versão para consulta pública. Eu e o Caio César, também cearense, que veio do Ceará para cá, e a gente sentou no Starbucks ali no Itaim, aqui em São Paulo, e passamos o dia inteiro comentando sobre artigo a artigo da primeira versão do projeto, né? Eu me lembro que deu assim 60 páginas de comentários, e a gente tinha até meia-noite para poder enviar para o Ministério da Justiça. A gente foi lá e conseguiu enviar. A galera do Starbucks ficou com tanta pena da gente que eles deram bolo de chocolate de graça pra gente, né? Então, isso foi um período aí de 6 anos que eu fiquei de 2010 até 2016 formalmente vinculado ao OpsBloom, e realmente foram anos incríveis que me ajudaram na formação profissional que eu tenho hoje. Em 2013, você foi fazer um LLM misto na NYU e na NUS. Por que a escolha desse programa específico? O que mais te marcou nessa experiência estudando em Nova York e em Singapura? Enquanto eu estava no OpsBloom, né, eu também tive algumas oportunidades de ficar um tempo fora do Brasil, né? Então eu sempre quis estudar fora, então já tinha feito estágio fora, mas nunca tinha estudado fora do Brasil. E também desde criança eu sempre quis estudar em algumas boas universidades fora. Então eu apliquei para algumas universidades e fui aceito no programa de LLM, que é um mestrado profissional na Universidade de Nova York, na New York University, conhecida como NYU. E fui aceito também em outras universidades. E na época, isso foi em 2013, na verdade, 2013, na época eles tinham um programa junto com a Universidade Nacional de Singapura, a National University of Singapore, NUS, e que eles falaram: olha, você pode vir para Nova York, você não tem bolsa, né? Eram $52 mil para poder pagar, para poder estudar em Nova York, fora o custo de morar em Nova York, que para mim seria incrível, a cidade que eu sou apaixonado. Ou você tem a oportunidade de vir para Singapura com uma bolsa de estudos, fazer o Double Degree. Então eu teria, na verdade, formação pela NYU, teria um título pela NYU
e também teria um título pela Universidade de Singapura. E na minha cabeça eu achei incrível, fora o fato de poder economizar muito dinheiro, eu que era um dinheiro que eu não tinha, eu me lembro que eu no ano anterior trabalhei feito um condenado para poder juntar dinheiro, para poder me sustentar o período que eu queria realmente fazer isso. E eu pensei que outra oportunidade eu vou ter de estar na Ásia, de trabalhar, de estudar, não trabalhar, né? De estudar na Ásia. E fui para Singapura, né? E o programa de Singapura ele me permitia ter uma formação que era também mais acadêmica, né? Eu queria fazer um mestrado, então você tinha o que chamava de Research Path. Então eu fiz uma pesquisa, então eu tenho o LLM em Technology Law pela Universidade Nacional de Singapura e o LLM em International Business Law pela Universidade de Nova York, né? Então eu não acabei não indo para Nova York, eu tinha oportunidade de, quando terminou o programa de Singapura, eu poder voltar, eu poder ir para Nova York, mas acabou a grana, então realmente eu não tinha condições, posso até voltar hoje, mas os professores de Nova York iam para Singapura para dar aula para nós e para outros alunos da universidade, que o programa era subsidiado pelo governo de Singapura, justamente para poder trazer os melhores professores do mundo e alunos de diversos lugares para poder ter essa interseção com os alunos locais, né? E eu fiquei no total aí de 10 meses em Singapura e foi uma experiência incrível, incrível, incrível mesmo, né? Um método de ensino totalmente diferente, nunca estudei tanto na minha vida, era comumente encontrado dormindo na biblioteca, que era 24 horas para poder dar conta das coisas, de oportunidade de viajar o sudoeste europeu, o sudoeste asiático, tá? Então quase tudo lá, então desde Malásia, Vietnã, Tailândia, Mianmar, que é incrível, Camboja, Índia, nossa, foi surreal. Então foi também uma das melhores experiências da minha vida. Amigos também que eu fiz são amigos, eu tenho interação muito forte com esses, porque a gente acabou que a minha turma eram 25 pessoas, né? De todos os lugares do mundo que você imaginar. E da época eu era o único que pesquisava sobre privacidade e proteção de dados. Então, desde aquela minha primeira interação com o anteprojeto de lei em 2010, eu nunca mais parei de estudar, atuar junto à privacidade e proteção de dados e fiz essa pesquisa. Minha pesquisa foi sobre o Edward Snowden, né, no meu LLM Technology Law, sobre o escândalo. Foi exatamente na época que estourou o escândalo. Eu cheguei acho que foi março ou abril, acho que em 2013, em Singapura. Em julho, nós tivemos aí o escândalo Edward Snowden, e essa foi a pesquisa que eu fiz, né? Então, que inclusive está disponível na internet o resultado. Então, hoje, dos 25, eu era o único. Hoje, 22 trabalham com a temática de privacidade e proteção de dados. Então, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, inclusive. Então, tenho amigos que estão trabalhando. E foi algo que eu recomendo a todos, que tiver a oportunidade aí, não só de fazer um LLM, que é algo bem diferente de um mestrado que eu já tinha feito na Federal do Ceará, como também a oportunidade de estar na Ásia, uma cultura totalmente diferente, uma educação totalmente diferente, e que foi bastante enriquecedor. No final de 2013 e início de 2014, você teve a oportunidade de estagiar no Conselho da Europa, em Estrasburgo, na França, na divisão de proteção de dados e de crimes cibernéticos. Como que foi trabalhar no Conselho da Europa? O que era feito nessas divisões lá? E quais que eram as suas atribuições diárias na época? Então, enquanto eu estava lá em Singapura, eu apliquei para um estágio no Conselho da Europa, né? Que vamos fazer a diferença, né? Existe a União Europeia, que é um bloco econômico, político, integração de agora 27 países, e você tem o Conselho da Europa, né? Que é uma outra instituição que compõe 47 países europeus, muito anterior à União Europeia, e que tem um caráter muito ligado a questões de direitos fundamentais e direitos humanos. A Corte de Direitos Humanos e Fundamentais da Europa faz parte do Conselho da Europa e não da União Europeia. E a sede fica em Estrasburgo, no interior da França.
E eu apliquei, na verdade era uma vaga que não era nem aberto para estrangeiros, que não eram europeus. E eu apliquei e nem esperava ser chamado também. E aí fui aceito e era um período de estágio que dava para fazer exatamente nas férias, entre um semestre e outro, em Singapura. E fui para Estrasburgo, né, que é uma das cidades mais lindas do mundo. Foi incrível. E fui trabalhar com primeiro eu tive um pequeno período, algumas semanas só, no departamento de crime cibernético, que ia ter uma convenção específica. Encontrei inclusive várias pessoas do Brasil lá que faziam parte pelo Ministério Público Federal, que estavam lá nas investigações. E aí tratou algumas temáticas do Tratado Internacional de Crimes Cibernéticos, né, que o Brasil não fazia parte e agora em 2020 passou a fazer parte, né? E logo depois eu fui trabalhar no Departamento de Proteção de Dados do Conselho da Europa, sobre a gestão da Sophie Kwasny, né, que é uma das principais profissionais de privacidade do mundo e que também era minha chefe e também virou uma grande amiga, uma das pessoas que eu mais tenho carinho no mundo por tudo que ela proporcionou e pela pessoa que ela é. E aí as atividades, nós temos a função do departamento era cuidar dos interesses ligados à Convenção 108 do Conselho da Europa, que na época tinha começado o seu processo de modernização, que acabou em maio de 2018, que ficou conhecido como Convenção 108 Plus, né? Então, o meu trabalho no dia a dia era participar das várias reuniões temáticas, inteligência artificial, medical devices, transferência internacional dos dados, analisar os pedidos dos países para poder fazer parte da Convenção 108, que é aberta para países não europeus que não fazem parte do Conselho da Europa. O Brasil tinha essa intenção, tinha algumas interações com o governo brasileiro nesse sentido, e era um trabalho que era 100% proteção de dados. Então na França, né, era de 9 a 5, trabalhando com proteção de dados, de análise de questões específicas, de produzir memorandos, produzir relatórios, e algo que foi muito enriquecedor, que ao mesmo tempo eu estava escrevendo o meu paper sobre os escândalos de espionagem do Edward Snowden. Eu tive a oportunidade, inclusive, de interagir com algumas pessoas que tiveram um papel muito preponderante no escândalo. Nós tivemos um evento no dia 28 de janeiro de 2014, que é o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, que curiosamente é o meu aniversário. Então até dizem que foi uma predisposição para poder trabalhar com essa temática. E nós tivemos algumas pessoas que estavam atuando não só nas investigações, mas até ajudando a defender o Edward Snowden. Então trouxe muito isso, inclusive, para o meu trabalho final. E morar em Estrasburgo, nos corações da Europa, poder viajar, nossa, foi incrível, assim, também. Meu francês não deu para aprimorar tanto, só o básico do básico, mas foi, inclusive, muito importante, porque a partir disso eu fui study visitor, né? Study visitor, mas fazia a função de estágio. Depois, quando eu terminei meu LLM em Singapura, eu tive uma breve atuação como consultor do Conselho da Europa. Eu fui para Costa Rica para um evento da ONU e cuidei de alguns relatórios. Fui pelo Conselho da Europa e a partir daí nós tivemos outras pessoas, então o próprio Bruno Bioni, que foi também para o Conselho da Europa depois. A Maria Cecília também, que também é professora do Data Privacy Brasil, ela foi para o Conselho da Europa com atuações específicas, mas para mim ainda hoje um dos principais centros do mundo com privacidade e proteção de dados, e ficou muito mais forte agora depois da Convenção 108 Plus. Em 2016, você resolveu sair do Alps Bloom e ir para a CETIP. Como que foi essa mudança? O que você acha que é diferente na atuação de um in-house counsel para um advogado externo? E o que te fez realizar essa transição na época? Esse tempo fora, né, em Singapura, na França, voltei para o Brasil. Né? Então, eu voltei para o Brasil em 2014 e voltei para São Paulo em agosto de 2014.
né, onde voltei, né, nunca me desliguei formalmente do escritório, né, do Opus Bloom, e fiquei ainda, voltei para o Opus Bloom, na verdade, para poder liderar, criar a área específica de privacidade e proteção de dados. E acabei que não tinha tanta demanda à época, eu trabalhava com outras temáticas, inclusive nós somos os primeiros, foi o primeiro escritório, foi um dos primeiros advogados no Brasil a lidar com as questões do Uber, na época que você era perseguido por causa do Uber. Eu me lembro que eu tive que sair fugido da Câmara dos Vereadores de São Paulo, porque eu fui como advogado do Uber falar de algumas das questões que estavam sendo discutidas lá, e tive que ir com outras pessoas que estavam lá, e vamos dizer assim que eram momentos interessantes. Mas em 2016, né, eu mudei, fui trabalhar na CETIP, que agora é a B3, né, a Bolsa de Valores. E eu nunca tinha trabalhado em empresa, né, e estava muito bem no escritório, né, mas eu queria ter essa experiência. Eu sempre fui um cara que prezou por essas novas experiências. E eu falei, nossa, isso vai me acrescentar muito, e até onde eu tenho conhecimento, foi a primeira, no mercado financeiro brasileiro, primeira empresa que tinha um profissional específico para lidar com privacidade e proteção de dados. Que apesar de no Opus Bloom estar coordenando essa área, eu acabava lidando com outras matérias. Eu queria já praticamente só lidar com essa matéria. Então eu fui para a CETIP, e lá eu era do jurídico, mas todas as áreas da empresa eram meus clientes. O próprio jurídico era meu cliente, a área de novos negócios, a área de data science, a área de data monetization, projetos incríveis. Então, mercado financeiro, eu não tinha zero conhecimento. Eu cheguei lá, eu sabia de proteção de dados, eu achava que sabia, na verdade. Quando eu tive que aprender todas as regulamentações de Banco Central, CVM, SUSEP, entender que isso, que já lidavam com questões, direto e indiretamente com questões de dados pessoais, informações sigilosas e tudo, foi um universo que eu tive que aprender, né? Então, eu fiquei pouco mais de um ano na CETIP, né? Eu saí da CETIP pouco tempo depois que ela virou B3, né? E foi incrível, também fiz amigos incríveis, e a época, né, eu fiquei de 2016 até 2017, nós estávamos exatamente quando começou a discussão da LGPD, quando foi convertido de anteprojeto para projeto de lei em março de 2016, e participei inclusive de várias interações de FEBRABAN, Câmara dos Deputados, representando a CETIP em algumas questões relacionadas à LGPD. Então foi um período curto, mas foi um período muito enriquecedor, principalmente por ter essa experiência em empresa e um conhecimento de como o mercado financeiro nacional funcionava. Depois de um pouco mais de um ano, você retornou para o escritório de advocacia, agora para o Batista Luz, para liderar a área de proteção de dados. Por que desse retorno? Você não se identificou na posição de in-house counsel? Então, pouco mais de um ano na CETIP, né, eu saí, né, resolvi sair da CETIP. Na verdade, eu fui convidado a me retirar da CETIP por algumas questões curiosas. Acho que é uma história de bar para a gente um dia poderia comentar, mas foi uma das melhores coisas que me aconteceu, foi exatamente ter sido demitido. Porrada, eu fui demitido. Chegou um dia, minha chefe, a gente saiu de uma reunião, ela não gostou de algo e simplesmente me demitiu. Na época eu tinha até curiosidade, eu tinha aberto um box de CrossFit em São Paulo, dava aula no Mackenzie, né? Então eu fui professor do Mackenzie de 2014 até 2018, e eu falei, nossa, vai ser maravilhoso, né? Porque já não estava tão saudável alguns relacionamentos lá dentro, e eu queria me dedicar a outras coisas. Então fui desligado e, nossa, achei uma maravilha. Conseguia preparar minhas aulas sem estresse, porque eu tinha que me dividir, consegui me dedicar ao meu negócio, fazer o meu negócio. Mas aí, quando foi em agosto de 2017, o Pedro Ramos, né, do Bastidores Advogados, que eu já conhecia pelo trabalho dele em neutralidade da rede
e a gente tinha muitos amigos em comuns na GV e outros projetos e tudo na parte de governança de internet. Ele um dia me chamou para conversar, não tinha qualquer expectativa. Ele me chamou para conversar e falou, cara, como é que tá seu momento profissional, como é que você tá? Eu falei, olha, comecei a prestar consultoria, né? Fiz alguns trabalhos de consultoria eu mesmo, né? Que era ótimo, né? Porque você escreve pareceres, que é maravilhoso. Ele falou, a gente tá com alguns projetos pequenos, algumas coisas com os clientes que estão começando a perguntar algumas coisas sobre proteção de dados. Você não quer ser nosso consultor? Eu falei, tá bom, beleza. E aí, quando foi em setembro, acho que foi setembro de 2017, né, eu comecei como consultor externo, né, como consultor externo, ficava lá no escritório, mas era consultor externo do Batista Luz Advogados, e aí começou a minha trajetória no escritório. Renato, a sua trajetória no Batista Luz foi estelar. Você entrou no escritório em agosto de 2017 e em janeiro de 2018 você já virou sócio. Durante o seu período lá, nos últimos 2 anos, o escritório foi ranqueado como líder em proteção de dados pela Leaders League e você foi reconhecido no ano passado como Rising Star pelo mesmo ranking. Como que foi o trabalho para montar essa equipe, gerir uma equipe de alto desempenho em proteção de dados e obter esses reconhecimentos do mercado? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou à frente dessa equipe no Batista Luz? Bem, quando eu cheguei no Batista Luz, né, o Batista Luz já era um escritório muito reconhecido em alguns segmentos, né, segmentos de startups, segmento de mídia, segmento de wealth management, societários, algumas questões específicas, algumas questões de direito digital, mas não tantas, mas não era um escritório que nunca ninguém tinha ouvido falar na área de privacidade e proteção de dados. Na verdade, você não tinha, né? Você não tinha, talvez o único escritório que poderia dizer que tinha alguma especialização em privacidade e proteção de dados era o Opus Bloom, né? Que ainda é um dos grandes escritórios e que eu ajudei justamente a desenvolver essa área lá dentro, que depois foi capitaneada por profissionais incríveis como o Caio, como o Luiz, que a gente chama carinhosamente de Peixe, como o Paulo e N outros profissionais incríveis. Mas do nada, né? Então, quando foi em setembro, a gente começou a desenvolver essa temática, mas ainda, quando eu cheguei no escritório, fazia meu trabalho sozinho. Mas à medida que a gente começou a ter algumas demandas, eu deixei logo pouco tempo, eu deixei de ser consultor externo para virar um consultor interno, ou seja, estava lá com dedicação 100% para o escritório. E pouco tempo depois, ainda no mesmo ano, em novembro, né, eu fui convidado para ser sócio do escritório e para poder liderar, ia ser uma área específica, e não só mais trabalhos específicos, uma área específica, que era de privacidade e proteção de dados. E realmente foi do zero, e aí, entre um estagiário, um profissional, o outro, a gente conseguiu do nada para até 2020, né, pouco mais de 2 anos, criar uma área chegou a ter 25 profissionais que estavam quase que 100% dedicados às temáticas de privacidade e proteção de dados. Um escritório que não tinha qualquer reconhecimento no mercado, esse foi, após o seu primeiro ano dessa temática, reconhecido como um dos principais escritórios de privacidade e proteção de dados do Brasil, e após o segundo ano, como escritório líder no Brasil de privacidade e proteção de dados, trabalhando nas mais diversas temáticas, em projetos de adequação, nos mais diferentes setores, nos mais diferentes mercados, nas mais diferentes complexidades, com empresas nacionais e multinacionais, e com profissionais surreais, pessoas incríveis e profissionais que tiveram a oportunidade de fazer essa área ser o que ela é hoje, e esse reconhecimento que o escritório tem, né? Então eu digo que eu tive a grande oportunidade de trabalhar com essas pessoas, de coordenar o trabalho, de
ter a semente, mas realmente são essas pessoas que transformaram o Baixa Luz Advogados no que ele é hoje no segmento de privacidade e proteção de dados, né? Foi um momento onde a LGPD ela foi aprovada, em 2018 nós tivemos um boom de demandas, então quando a equipe foi criada, que era eu e o estagiário, pouco depois com mais um profissional, em pouquíssimo tempo nós tínhamos 14 profissionais que só trabalhavam com isso, e no total 25 profissionais que juntavam com a área de contratos, área de mídias, área de M&A, né? E o Batista dos Advogados, ele é um escritório ímpar. Não existe no Brasil nenhum outro escritório como o Batista dos Advogados, em termos principalmente de forma de gestão, de lidar com as pessoas, né? Para quem me conhece sabe que eu sou um cara nada formal, tá? Eu ia trabalhar do jeito que eu estou aqui hoje, assim, eu estava um dia arrumado. Então, pouquíssimas foram as vezes que eu tive que colocar um blazer e eu tive que colocar gravata uma vez quando eu fiquei puto da vida, reclamei até com os sócios na época que eu tive que fazer isso. E isso era um reflexo no meu modo de gestão, o que eu gosto de eu gosto de chamar de uma anarquia funcional, né? Um regime em que você tenta extrair o melhor das pessoas, mas sem que seja imposto a eles e a elas qualquer tipo de hierarquia, qualquer tipo de formalismo. A ideia é o seguinte, olha, você é um adulto, você tem que desempenhar seu trabalho bem, você tem que entregar. Eu estou aqui, na verdade, olho como uma pessoa que não é... Eu sou seu chefe porque tem que ter, por questões de estrutura da organização. Mas eu estou aqui para coordenar seus trabalhos e ajudar você a desempenhar bem as suas atividades. Eu não estou aqui para mandar em você. Então eu nunca tive esse papel, nunca gostei de ser mandado, então nunca pensei que nunca gostaria de mandar nas pessoas. E esse foi o tipo de gestão que eu tentei imprimir no Batista dos Advogados e que fez com que essa equipe se tornasse o que ela é hoje. Ao longo da sua carreira, você claramente sempre teve uma segunda paixão, que é o magistério. Desde 2010, você constantemente deu aulas, tanto no Mackenzie, quanto no FGV, quanto no INSPER. Como que é a sua relação com a docência? Desde que você se formou, você já se imaginava como professor? Bem, mudando um pouco aqui de áreas, tá? Até pela questão do tempo, Palhares aqui colocou 22 mil perguntas, a gente vai dar quase que um documentário aqui da minha vida, mas falando um pouco, né? Então, eu comecei a dar aula no Mackenzie em 2014, quando eu voltei para São Paulo, do tempo fora, e fiquei durante 4 anos como professor titular da disciplina de Direito Digital do Mackenzie, né? Tínhamos na época também a professora Juliana Brusa. A Juliana Brusa teve que se ausentar um tempo e eu fiquei durante esse período e foi incrível, tá? Então, assim, os alunos, incrível, assim, a dedicação. Então, eu a oportunidade de só lecionar sobre direito digital, não era só privacidade e proteção de dados, era tudo, mas foi maravilhoso. Mas lecionar para mim, na verdade, era algo que eu já fazia há muito tempo, né? Meu primeiro emprego, com 14 anos de idade, né, até, quer dizer, um trabalho não remunerado à época, foi justamente como assistente de professor de inglês, e com 16 anos de idade mesmo, carteira assinada, eu comecei a dar aula de inglês em vários cursos lá em Fortaleza, e desde então nunca mais parei de dar aula, né? Então eu estou aí literalmente dando aula há 20 anos, e eu comecei a dar aula em ensino superior logo depois que eu entrei no mestrado. Então eu entrei no mestrado com 22 anos, era bolsista da Universidade Federal do Ceará, e como bolsista a gente tinha que assessorar, ajudar os professores, mas na Universidade Federal o professor simplesmente não dá aula, né? Então realmente quem dava aula era eu. Então eu comecei a dar aula lá sobre, eu me lembro que, de direito do consumidor, e aí comecei também outras instituições lá em Fortaleza, universidades privadas. Então desde os 22 anos aí que eu também dou aula no ensino superior, e que culminou no Mackenzie, e depois já dei aula na USP, já dei aula em várias universidades em São Paulo, e atualmente estou como professor convidado do INSPER para alguns programas de MBA, alguns outros cursos, falando sobre privacidade e proteção de dados.
Em 2017, entrar no Batista Luz não foi a única grande mudança da sua vida. Também foi nesse ano que você e o Bruno Bione fundaram o Data Privacy Brasil, uma escola focada em privacidade e proteção de dados. Como que foi naquela época criar uma escola focada nessas áreas? E vocês imaginavam que ela se tornaria o que se tornou hoje? Pois é. Então, 2017 foi o ano que efetivamente nasceu a ideia do que hoje é o Data Privacy Brasil. Então, eu e o Bruno a gente se conheceu na USP, né? Ele era aluno do mestrado e eu era aluno, na época, aluno especial. Primeiro eu fui aluno ouvinte do professor Newton de Luca, depois eu fui aluno especial do professor Newton de Luca. E o Bruno estava fazendo a disciplina, a gente se conheceu lá. Então, na verdade, nossas interações começaram após a aula. A gente tinha, como terminava tarde lá na Sanfran, no centro de São Paulo, a gente ia todo mundo junto para o metrô. E numa dessas idas para o metrô, a gente pegou o metrô junto, a gente começou a conversar, bateu papo mesmo, bateu logo santo. A gente, na época, não tinha ainda nem ido para morar fora, ele também não tinha morado fora. Eu fui para a Ásia, fui para a França, ele foi para o Canadá, a gente trocou umas mensagens ainda. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente voltou, acho que se falar no ano de 2015, a gente começou a escrever um monte de coisa junto, a participar de pesquisa junta. Ele foi contratado como pesquisador do GPOPAI, eu ajudei, trabalhei junto no projeto GPOPAI, nas discussões, e era a época da segunda consulta pública da LGPD, e a gente escreveu muita coisa junto mesmo, publicamos muita coisa na época em jornais, artigos acadêmicos, revistas, livros, e a ideia era justamente, será que isso aqui a gente consegue transformar em algo além do mundo acadêmico, né? Então a gente teve ideias de abrir escritório junto, a gente teve a ideia de fazer outros trabalhos, só que a gente sempre falava que não existia no Brasil ainda um curso total, específico, voltado à privacidade e proteção de dados. A gente está falando de uma época antes da aprovação da LGPD, né? Isso está em 2017. E em 2017 a gente começou a estruturar o curso, e na época eu era professor do Mackenzie. A gente pensou, por que a gente não propõe para o Mackenzie um curso de extensão da universidade? A gente tentou em outras universidades, não conseguimos, e aí depois de um trabalho altamente burocrático da universidade, a gente conseguiu ter a primeira turma do nosso curso, que hoje ainda é o nosso principal curso, que é o curso Privacidade e Proteção de Dados, Teoria e Prática, em janeiro de 2018, ainda vinculado ao Mackenzie, né? Então, primeira turma bombou logo, foi uma surpresa total pra gente. E a primeira foi feita de amigos, né, e conhecidos que acreditaram na gente. Era um curso que a gente falava de projeto de lei, a gente falava de GDPR, a gente falava de Código de Defesa do Consumidor e outras normas, mas era um curso que já nasceu com 30 horas dedicadas à privacidade e proteção de dados, mais do que qualquer outro curso de direito digital que tinha no Brasil, que eu e o Bruno já éramos professores desses cursos, que no máximo tinham uma aula, um módulo específico sobre o tema, e a gente já tinha bagagem para tudo isso, né? Então, foi aí onde nasceu tudo, e foi daí onde nasceu o que hoje é o Data Privacy Brasil. O Data Privacy Brasil é hoje uma das grandes referências em aspectos de ensino em proteção de dados e privacidade. E não só nisso, a instituição cresceu para também assumir áreas em pesquisa e em outras iniciativas. Quão difícil que foi o começo da instituição? Então, após essa primeira turma, né, então realmente as operações da Data Privacy Brasil começaram em janeiro de 2018, a gente pensou, será que a gente precisa realmente estar vinculado em alguma universidade ou a gente pode fazer a coisa solo, propriamente dita, né? E a gente fez uma pesquisa com os alunos e a resposta foi altamente positiva. Mais de 90% das pessoas que fizeram a primeira edição do curso disseram que tranquilamente fariam o curso, mesmo se ele não tivesse vinculado a qualquer universidade ou Mackenzie. A gente falou, então, vamos pegar, a gente pegou um espaço num coworking em Pinheiros.
E como todo começo, nada foi fácil, né? Então a gente tinha, era eu, Bruno, a gente tinha os trabalhos da monitoria, a Maria Cecília, que hoje é nossa professora parceira, foi nossa primeira monitora. Nós tínhamos a Marina Pita também como nossa primeira monitora. E a gente está falando ainda de uma época pré-LGPD. E a gente começou a desenvolver novos cursos, mas sempre com aquela dificuldade de divulgação, de material, de aquelas coisas. Só que a gente sempre teve um lema, né? A gente estava fazendo aquilo ali não somente para poder dar aula, ou somente para ser uma fonte de renda. A gente estava fazendo aquilo ali porque a gente queria de alguma forma impactar a vida das pessoas e também impactar a sociedade. Então, depois de um tempo, a gente começou a desenvolver conteúdo e o Data Privacy Brasil, ele não fazia que rapidamente, mas a gente começou a ver que havia uma veia de não só de produção de conteúdo, mas também de pesquisa aplicada, pesquisa de incidência no ecossistema de privacidade e produção de dados no Brasil e fora do Brasil também. Então, hoje o Data Privacy Brasil ele tem o Data Privacy Escola, que nós já temos aí mais de 20 turmas, já tivemos a oportunidade de dar aula para mais de 2.500 pessoas, já foram mais de 4.000 pessoas atingidas, né, nesse tempo. Nós já temos tanto o curso que começou com 30 horas, hoje já está com mais 60 horas, já vai aumentar. Nós temos EAD, nós temos módulos complementares, módulos avançados, N professores parceiros, eventos nacionais, internacionais, parcerias com a IAPP, parcerias com outras entidades. E hoje nós temos também a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que é capitaneada pelo Bruno, junto com o Rafael Zanata, que se juntou ao time aí no final de 2019. E a ideia ainda continua a mesma. A ideia é que a gente possa, de alguma forma, ajudar na vida das pessoas, ajudar a sociedade a transformar para algo que a gente acredita, né? É uma questão de valores muito fortes. Então, a gente está sempre tentando melhorar. Hoje a gente está com um time muito grande. Quem está aqui ajudando, inclusive, nesse vídeo aqui é o Vitor, que hoje coordena toda a nossa área de marketing. Está com um time, nós estamos crescendo, vários projetos em andamento, e realmente é meu filho, o filho do Bruno, e que a gente tem hoje uma extrema dedicação a tudo isso. A gente tem certeza, né, que o Data Privacy ele ainda vai crescer muito, se transformar em coisas que a gente não imagina, como mesmo que a gente não imaginava, que aquela primeira turma com 30 pessoas ia se transformar no que é hoje, esse reconhecimento todo que a gente tem no mercado. Tenho certeza que vai ser algo que é muito maior, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, e que vai poder ajudar muito nessas discussões ligadas à privacidade, produção de dados e novas tecnologias. Renato, recentemente você teve mais uma grande mudança na sua vida. Em março desse ano, você resolveu deixar o Batista Luz e se tornar Data Protection Counsel para a América Latina no Twitter. Como que surgiu essa oportunidade e por que dessa mudança? Por que deixar um escritório líder em proteção de dados para voltar a se tornar um in-house counsel? Então, durante muito tempo eu fiquei dividido entre Data Privacy Brasil, entre o escritório, não coordenava ainda como sócio coordenador da área de privacidade e proteção de dados do Batista Luz Advogados, e eu sempre achei que era muito bom, até mesmo para pesquisa, para as aulas, ter essa vivência prática no dia a dia, no chão da fábrica, estar ali assessorando. E então eu tenho uma mania de eu quero fazer tudo, né? Então acho que é muito difícil para mim focar apenas em uma coisa. Eu quero dar energia, estar com times diferentes, com projetos diferentes, contextos diferentes. E a advocacia ajudava tudo isso, né? Levar a experiência do dia a dia para a sala de aula, para os alunos e alunas, aplicando as questões da LGPD, de proteção de dados, é muito enriquecedor. Então, depois de 2 anos, um pouco mais de 2 anos à frente do time de privacidade do Batista Luz Advogados, surgiu a oportunidade para se juntar ao time de proteção de dados do Twitter, né? Então, não era algo que eu esperava, de maneira alguma. Talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis que eu tomei na vida. Então, estava
O escritório em ampla ascensão, amplo reconhecimento, um time incrível, uma forma de trabalho muito alinhada com meus princípios, com meus valores, com minha forma de viver. Só que surgiu essa oportunidade de poder ser o líder de privacidade e proteção de dados para a América Latina de uma das principais empresas de tecnologia do mundo e uma empresa que eu me alinho muito aos valores e à missão, né? Uma empresa muito focada em garantir direitos e liberdades fundamentais. E eu decidi aceitar esse desafio, né? Realmente um grande desafio. Por hora ainda sou a única pessoa do time na América Latina, então eu costumo chamar de uma equipe, então, coordenando, por exemplo, toda a adequação da organização do Brasil à LGPD, ajudando em outros projetos internacionais com um time que é internacional. Então, realmente tem sido incrível. E ainda continuo amplamente com dedicação muito, muito forte, não vai ser diferente às questões do Data Privacy Brasil, né? Então, hoje eu sou diretor da escola, né? Então da parte administrativa funcional, além de professor. Nós temos o Bruno como diretor da área educacional e o Bruno também está com o Zanata à frente da associação, da pesquisa, em que a gente teve, devido ao crescimento, a gente teve que ter essa segmentação de funções para poder dar conta de tudo e fazer com a excelência que a gente sempre busca. Como que é a sua rotina hoje no Twitter? Quais que são as suas atribuições diárias? E o que mudou na sua vida desde que você entrou no Twitter? Então, hoje no Twitter eu coordeno todas as atividades de privacidade e proteção de dados para a América Latina, apesar que nesse primeiro momento o foco é muito mais em Brasil, porque eu coordeno a adequação da empresa à LGPD, tá sendo um dos... É o meu principal projeto de 2020, mas tem outros projetos rolando. Mas meu time está todo fora do Brasil, né? Eu não faço parte do jurídico Brasil. O Twitter ele tem uma vertical única do Officer of Data Protection, onde tem o DPO, eu faço parte, então eu sou do time do DPO para a América Latina. Nós temos um Council para a América Latina, um Council para o US, um Council para Europa e África, e em breve teremos um Council para a Ásia. A gente trabalha em conjunto com o DPO. E no dia a dia, muitos projetos os mais diferentes possíveis, né? Todas as áreas do Twitter Brasil são meus clientes e eu acabo ajudando não só em projetos relacionados ao Brasil, mas também outros projetos que vão desde novos produtos, novos serviços, melhorias, né, negociações, interação com reguladores, não só reguladores brasileiros da América Latina, mas com FTC, com o regulador da Irlanda, onde é a nossa sede. Então, pode dizer que é um trabalho intenso, é um trabalho que, longe de ser chato, pelo contrário, todo dia é uma coisa nova. A gente sabe, basta acompanhar aí o que está acontecendo na mídia, em que muitas vezes o Twitter é protagonista em tudo isso, e a gente acaba assessorando, trabalhando em todas essas temáticas. E os profissionais são alguns dos melhores com os quais eu já tive a oportunidade de trabalhar na vida. É impressionante como o time, não só o time do Legal, o time do Privacy Legal, que é diferente, como o próprio time do Officer of Data Protection, são profissionais que estiveram em algumas das melhores empresas no mundo e até decidiram ir pelo Twitter pela própria empresa, né? Pelos valores da empresa, pelo modo como ela valoriza as pessoas e pelo que a empresa defende, né? Que se chama, a gente gosta de falar que o Twitter é the public conversation layer of the internet. Então é onde as coisas do mundo estão acontecendo, onde as coisas do mundo estão sendo ditas, né? E para poder garantir que essa camada de conversa pública do mundo continue a funcionar, tem muito trabalho por trás, né? E está sendo muito recompensador fazer tudo isso, fazer parte de tudo isso. Renato, nós chegamos na parte final do nosso programa, que é um estilo bate-pronto, mas que eu resolvi chamar de ping rápido, para a gente manter a nomenclatura perto da área de tecnologia. No ping rápido, a ideia é que você responda com uma palavra ou com uma frase curta a cada um dos questionamentos que eu vou te fazer. Um sonho. Tenho pousada em Jericoacoara, que é a minha cidade favorita no mundo, o meu paraíso na Terra. Uma saudade. Do meu tempo em Estrasburgo,
Realmente foi uma experiência incrível morar lá. Foi pouco tempo, foram apenas 4 meses que eu tive lá, mas foram não só a experiência profissional, mas também a cidade incrível perto de tudo e uma das cidades mais bonitas do mundo. Fortaleza. Fortaleza, raiz, sustentáculo, meu porto seguro. Um hobby. Cozinhar. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cozinhar para minha família, cozinhar para meus amigos e receber a galera em casa, sempre acompanhado de um bom vinho. Um arrependimento. Cara, não lembro. Difícil mesmo eu me arrepender de alguma coisa e eu não acho que é alguma coisa que eu vá me arrepender agora. Talvez da forma como eu falei com algumas pessoas, mas depois eu tive a oportunidade de pedir desculpa. Mas aquariano, né? Vai fazendo as coisas e vai tentando levar a vida. Um livro. Contato, do Carl Sagan. Então é ainda um dos meus livros favoritos, entre centenas de livros aí, mas eu sempre digo, né, que um dia eu quero ser um astronauta, então até voltando para sonho aí, ser astronauta um dia, e sempre li muito sobre astronomia, sempre li muito sobre física, e Carl Sagan foi com o seu Cosmo, com a série, era um dos autores que eu mais lia, e foi o único romance dele em que ele juntou toda essa questão de vida fora da Terra, astronomia, viagem no tempo, viagem ao espaço, em um livro só. Então, ainda hoje é um livro que, pelo menos uma vez por ano, eu leio. Que frase de um livro, de um filme, de uma música, de um poema você acha que melhor te representa? Acho que eu vou de Belchior, até levando em consideração tudo que está acontecendo. Se ano passado eu morri, esse ano eu não morro, né? Então, se ano passado que a gente achava que tudo não estava indo tão bem e que 2020 seria um ano melhor, a gente está com tudo isso que a gente está passando agora aqui, né? Mas esse ano não morre e a gente continua muito mais para frente. A LGPD é? Uma lei que visa não só garantir privacidade, mas também direitos e liberdades fundamentais. Então, eu sempre tenho na minha cabeça, minha formação é em direitos fundamentais, em que ela é uma lei que visa não só ajudar os negócios, mas garantir os direitos mais básicos dos cidadãos e que eles possam exercer a sua vida livremente. Data Privacy Brasil. É algo que ainda está pequeno, e que eu tenho certeza que vai ser muito grande e que ainda vai poder fazer muita coisa por muita gente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Uma característica marcante sua. Sonhador, ideia, aquariano. Então, acho que eu sou a melhor definição de um bom aquariano, em que pensa que pode ajudar o mundo, pode mudar o mundo, pensa em 1000 coisas, tem 1000 ideias, tem muitos amigos, quer estar em todos os lugares fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, algumas características. Um defeito. Também queria fazer tudo ao mesmo tempo, a toda hora, ainda ter dificuldade de dizer não, o que pode ter alguns impactos na vida pessoal e na vida profissional que tem que ser trabalhados. Twitter. Uma plataforma que permite que muitos no mundo tenham voz e que possam exercer os seus direitos e que possam estar presentes nas discussões políticas e de sociedade e que tem um papel muito forte nos rumos de muitos países e muitas regiões do mundo, do Brasil e fora. Renato por Renato. Cara, essa é difícil, né? Cara, easygoing, de boa, muitos amigos, família, viagem. Então, e acho que o cara é nada formal, o cara que até mesmo nas situações mais sérias tenta estar ali mais leve, mais tranquilo, mais de boa com todo mundo. A vida pessoal, profissional, eu acho que seria isso. Renato, eu queria mais uma vez te agradecer por aceitar participar do programa e por dividir conosco um pouco mais da sua trajetória profissional. Eu tenho certeza e desejo que você tenha grande sucesso no Twitter nessa sua nova fase. Obrigado por participar e, se você quiser, fique à vontade para deixar umas últimas palavras. Cara, Filipão, tenho que agradecer novamente aqui, dar parabéns ao projeto, a tudo isso que você está fazendo. Pode contar comigo, uma honra poder contar um pouco, até interessante
poder pensar sobre tudo isso. Conta comigo para o que eu achar que eu pudesse ajudar. Espero que o pessoal que esteja assistindo aqui goste. Obrigado, meu cara. Esse foi o Privacy by You de hoje. Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. E se você quiser ver alguém entrevistado especificamente, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem que a gente tenta fazer isso acontecer. Até a próxima!